Sejam todos bem-vindos ao canal TV CE Arra. Antes de iniciarmos o nosso estudo, gostaríamos de pedir a você que nos acompanha que dê um like e se inscreva no canal para ajudar a divulgar os seus conteúdos. Hoje nós vamos estudar sobre as visitas espíritas entre pessoas vivas, continuando o capítulo 8º da segunda parte do Livro dos Espíritos, das perguntas 413 a 418. Na pergunta 413, do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. A do corpo, que nos permite a vida de relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida da relação oculta. É assim? O que Kardec quis perguntar com isso? Se nós temos duas vidas, uma aqui na Terra encarnados, enquanto estamos acordados, com aquela relação que temos de trabalho com os familiares, e uma outra oculta que acontece quando nós estamos dormindo e o espírito se desprende. E ele pergunta se realmente é isso, se existem duas vidas para cada um de nós. E os espíritos nos dizem assim: no estado de emancipação, que é durante o sono, quando o espírito se emancipa, prima a vida da alma. O que vale é a vida da alma. Quando nós vamos para o plano espiritual, entrar em contato com outros espíritos, encarnados e desencarnados. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Apenas os detalhes, os espíritos explicando para Kardec e para todos nós, que nós não temos duas vidas, nós temos uma vida só. Porém, esta vida, ela se completa nessas fases entre a encarnação e o sono. Quando estamos encarnados, nós vivemos acordados nessa vida de relação e vivemos no plano espiritual também. Nós morremos um pouquinho a cada dia, ou seja, nós temos a experiência de morte. Nós vamos para o plano espiritual e deixamos o corpo. Nós, espíritos, nos desligamos do corpo e vamos para o plano espiritual nos relacionar com outros espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Na pergunta 414, podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Duas pessoas encarnadas podem se visitar durante o sono? E eles respondem que sim. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Podes ter, sem que o suspeites, amigos em outro país. Porque durante o despreendimento, nós vamos para vários lugares, vários países. Nós sabemos que temos como espírito essa capacidade de nos locomover, principalmente se vamos junto com nossos mentores, com espíritos amigos superiores que nos guiam, muitas vezes até a outros planetas, conforme a necessidade do nosso aprendizado. E assim nós travamos conhecimento com outros espíritos que estão encarnados em outros lugares e que, enquanto estamos acordados, nós não conhecemos essas pessoas. Mas ao nos despreendermos do corpo, nós temos muitos amigos que estão na mesma situação que nós. E eles continuam: é tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e com pessoas que vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Quase todas as noites nós travamos relação, contato com espíritos, visitando esses espíritos que estão em condições semelhantes a nós, também encarnados e despreendidos durante o sono. Na pergunta 415, que utilidade podem elas ter se as olvidamos, se as esquecemos? Qual é a utilidade dessas relações
entre conhecimentos, entre outras pessoas, se nós esquecemos dessas pessoas? E eles respondem que, de ordinário, ao despertardes, guardais a intuição desse fato, do qual frequentemente se originam certas ideias que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudiram. São ideias que adquiristes nessas confabulações, porque assim como nós trocamos experiências entre nós, aqui estando encarnados, acordados, que chamamos de vigília, estando em vigília, nós também travamos contato e trocamos ideias e experiências quando estamos nos relacionando com as pessoas durante o sono. E nós esquecemos essas coisas que passamos, porém, de repente vem aquela intuição, vem aquela ideia, nós não sabemos da onde. São coisas que nós aprendemos durante o sono. Assim também quando vamos fazer um curso durante o sono, quando vamos ouvir uma palestra, muitas vezes nós já entramos em contato com essas pessoas, aprendemos muitas coisas diferentes, ao acordarmos, de repente as ideias começam a brotar também. E também quando vamos, por exemplo, nos inscrevemos para fazer um curso aqui, encarnados, acordados, em vigília, nos inscrevemos para fazer um curso. De repente chegamos nesse curso, encontramos pessoas que nos parecem muito familiares, mas eu já vi essa pessoa e não sei da onde. E pode acontecer de nós termos conhecido essas pessoas durante o sono, entrado em contato com elas, e aí quando voltamos para o corpo, podemos sim vir a conhecer essas pessoas, é como um déjà vu. Na pergunta 416, pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Ele querendo, ele pode provocar essas visitas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero esta noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar-lhe para dizer isso. Pode acontecer da gente programar essas visitas? É o que Kardec está perguntando. E os espíritos respondem. O que se dá é o seguinte: adormecendo o homem, seu espírito desperta e muitas vezes, nada disposto se mostra a fazer o que o homem resolvera, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito, uma vez desprendido da matéria. E isso com relação aos homens já bastante elevados espiritualmente. Eles estão querendo nos dizer que muitas vezes aquilo que nós temos vontade de fazer enquanto estamos acordados não é a mesma vontade que nós temos ao irmos para o plano espiritual. Porque as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos objetivos são outros, muito mais elevados do que esses nossos desejos, esses simples desejos da matéria, do mundo material. Mas eles continuam. Os outros passam de modo muito diverso. Aqueles espíritos que não são tão evoluídos, passa-se de modo diverso. A fase espiritual de sua existência terrena. A sua fase espiritual, quando eles dormem, eles não têm esses mesmos objetivos mais elevados. Entregam-se às suas paixões ou se mantêm inativos. Eles vão em busca daquilo que lhes excita as paixões. Pode, pois, suceder tais sejam os motivos que a isso induzem, que o espírito vai visitar aqueles com quem deseja encontrar-se. Mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique o simples fato de ele o querer quando desperto. Quando estamos acordados, então nós podemos ter algum interesse, alguma vontade. Eu gostaria de visitar fulano, eu gostaria de visitar tal parente para saber como é que ele está. Pode acontecer de que
a gente consiga visitar essas pessoas. O que eles querem nos dizer é que os nossos interesses, quando nós estamos desprendidos, eles são diferentes. Eles são objetivos muito mais elevados do que aqueles que rotineiramente nós temos. Mas pode acontecer também de nós estarmos preocupados com alguém que amamos muito. Um filho, um parente, alguém que seja de nossa estima. Então, ao dormirmos, nós vamos sim ao encontro dessa pessoa para ver o que podemos fazer, como podemos ajudar essa pessoa ou até para desanuviar a nossa preocupação. Na pergunta 417, podem espíritos encarnados reunir-se em certo número e formar assembleias? E eles respondem sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam reunir desse modo diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Então nós podemos sim nos reunir com pessoas amigas durante o sono, porque os laços de amizade, os laços de amor, são os laços verdadeiros, são os que ficam, que permanecem e que nos mantêm unidos também no plano espiritual. Nota de Kardec com relação a essa pergunta. Para termos antigos, se deve entender os laços de amizade contraídos em existências anteriores. Então, às vezes, esses laços de amizade podem ser de existências anteriores. Ao despertar, guardamos intuição das ideias que aurimos, que recebemos nessas conversas, mas ficamos na ignorância da fonte de onde vieram. Essas conversas que nós temos entre os amigos, muitas vezes conhecidos de vidas passadas, elas permanecem na nossa mente e elas brotam em determinado momento. Mas normalmente nós esquecemos da onde surgiu essa ideia, esquecemos desses encontros, esquecemos dessas amizades. Tudo tem um objetivo. Nós vamos nos lembrar quando realmente for necessário, porque na mais das vezes é mais fácil nós esquecermos, na maioria das vezes, é mais fácil nós esquecermos desses encontros. Por quê? Nós não temos necessidade de estarmos nos lembrando de fatos antigos, de outras pessoas, de outras amizades, porque isso mexeria com a nossa vida emocional. Nós sentiríamos saudade, nós sentiríamos tristezas, nós sentiríamos frustrações. Então já nos basta as vicissitudes, as dificuldades dessa vida material, para nós ficarmos nos lembrando também dessas vidas passadas ou do que passamos no plano espiritual. Na pergunta 418, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? Poderia, nesse caso, ter a intuição desse fato ao despertar? Uma pessoa que está preocupada com um amigo, quer saber o que aconteceu realmente com ele, pode se encontrar com esse amigo? E eles respondem: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte, se ele não houver sido imposto por prova crer na morte desse amigo. Poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, quando nós estamos preocupados com alguém, será que essa pessoa morreu? Será que está doente? O que é que está acontecendo? Hoje em dia já é mais difícil porque nós temos meios de comunicação muito rápido, dá para saber com muito mais facilidade do que na época de Kardec como é que estão as pessoas. Hoje em dia todo mundo tem celular, todo mundo tem condições de saber da vida uns dos outros, mas naquela época não tinha. Mas, no entanto, nós podemos sim entrar em contato com os amigos e saber como é que eles estão. Também aqueles que já desencarnaram, nós podemos entrar em contato com eles também para saber como eles estão, para saber qual a sua situação, mas tudo vai depender do quê? Tudo vai depender do merecimento e das próprias condições espirituais nossas, de irmos em busca desses amigos,
e deles, conforme for o que eles estiverem passando, onde eles estiverem, como foi a sua vida, as dificuldades que estão enfrentando no plano espiritual. Mas o importante é que os espíritos nos abriram uma porta, nos dizendo que durante o sono nós temos um bom espaço de tempo no plano espiritual e que nesse espaço de tempo dá para fazer muita coisa e fazemos mesmo. Nós viajamos, nós entramos em contato com outras pessoas, encarnadas e desencarnadas, nós fazemos novos amigos, nós aprendemos muita coisa quando esse é o nosso interesse, somos levados a fazer palestras, a fazer cursos, tudo isso é possível durante o sono. Assim como para aqueles que ainda se deixam levar pelos vícios, pelas paixões, que não têm um controle sobre a sua vida mental, esses normalmente são arrastados para antros de espíritos inferiores que também se satisfazem com essas paixões, com esses vícios, procurando então ambientes afins. Tudo vai depender de nós, tudo vai depender de como nos conduzimos durante a vigília, que é o espaço de tempo que estamos aqui interagindo uns com os outros acordados. Tudo vai depender da nossa preparação para esses momentos de sono e daquilo que nós realmente procuramos durante esses momentos em que estamos dormindo. Quais os nossos interesses? Muito bem, assim nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.